Olá, seja bem-vindo ao webinar de apresentação do SolidCAM. Meu nome é William e eu sou o gerente de suporte da SolidCAM no Brasil. Neste evento, o objetivo é poder mostrar o que é o SolidCAM, as suas aplicações, dando uma visão geral a respeito do software. Eu espero que vocês gostem e caso tenha alguma dúvida, aqui está o meu contato de e-mail. A SolidCAM é uma empresa israelense com mais de 35 anos de experiência em desenvolvimento e aplicações CAM. A empresa está presente em vários escritórios espalhados pela Europa, América, Ásia. Atualmente conta com mais de 140 revendas em 50 países e mais de 20 mil licenças instaladas no mundo todo. No Brasil, a nossa equipe técnica possui 10 anos de experiência com o software, sendo que um de nossos especialistas possui mais de 40 anos de experiência com amplo conhecimento de máquinas, comandos, softwares, processos. Nós desenvolvemos pós-processadores customizados e fornecemos também os treinamentos de suporte técnico de todas as aplicações. O software ele leva o nome da empresa, cuja função é gerar programas para as máquinas CNC, tais como centro de usinagem, mandrilhadoras, fresadoras Halter, torno CNC, centro de torneamento, máquinas multitarefa, entre outras máquinas existentes no mercado. Essa é a melhor solução CAM integrada tanto para o SolidWorks quanto para o Inventor. O nome SolidCAM leva por conta de ser integrado ao SolidWorks, e o Inventor CAM por ser integrado ao Inventor. Essa integração ela permite eliminar os desafios de importação e exportação de arquivos, que em muitos casos geram desgaste e retrabalho. A curva de aprendizagem é extremamente curta, e assim como o Inventor e o SolidWorks são softwares com uma interface muito intuitiva, e vale destacar que nós contamos com vários casos de clientes que utilizavam outras soluções CAM no mercado, fizeram a migração e sua adaptação foi super rápida e tranquila. Um dos principais benefícios também é com relação a modificações de projeto, que elas são automaticamente reconhecidas. E não só isso, mas a vantagem de você ter o software integrado é poder utilizar todas as ferramentas CAD durante o processo de programação. Ele trabalha também em modo montagem, a fim de verificar os dispositivos, as fixações e todo o processo de simulação. Aqui uma lista de clientes SolidCAM a nível internacional. O software está presente em diferentes setores da indústria, aeroespacial, automotivo, militar, moldes e matrizes, atendendo desde pequenas a grandes empresas. O SolidCAM ele possui uma solução completa para a manufatura. É um software modular que entrega exatamente o que precisa. Em outras palavras, ele atende à necessidade de cada cliente, com recursos que permitem trabalhar desde operações mais simples até as mais exigentes, como usinagem em 5 eixos, aplicações em máquinas multitarefa, torno com cabeçote móvel, tipo suíço, entre outras aplicações. Vamos entender um pouco sobre cada uma dessas aplicações, começando pelo 2,5D. O módulo 2,5D do SolidCAM é a solução mais robusta e fácil de programar. Você consegue trabalhar facilmente com peças, montagens e a geometria de esboço para definir as operações de usinagem. E dentro dessa aplicação, nós temos as operações de faceamento, contorno, cavidade, furação, interpolação de rosca, estratégias específicas, como gravação, rasgo T. Além dessas, suboperações com vários outros tipos de estratégias que podem ser aplicados. Então nós temos a condição de trabalho tanto numa máquina 3 eixos, bem como numa máquina com 4º ou 5º eixo, por exemplo. Estarei mostrando na prática um exemplo dessa aplicação. Nós temos aqui este modelo, o software já aberto, veja o SolidWorks com os menus de operação do SolidCAM, conforme nós podemos ver aqui na parte superior das estratégias que nós podemos estar aplicando. Veja que na aba torneamento ele está ofuscado, até porque nós estamos trabalhando com a parte de fresamento. E aqui nós temos a estrutura do SolidCAM. Pós-processador, que seria basicamente a máquina, a origem, que seria o sistema de coordenadas, o material bruto e o modelo-alvo. As definições já foram realizadas. Aqui também nós temos a árvore de projeto com as informações do modelo. E a partir daqui eu consigo já criar as operações. Então, para uma criação rápida dessas operações, de uma maneira bem simples, nós podemos utilizar os templates. E basicamente o template ele serve como um auxílio para gerar essas programações, essas operações de usinagem.
Então, uma tecnologia, por exemplo, de faceamento, basta a gente arrastar para uma superfície e ele já cria automaticamente a operação, trazendo a ferramenta, os níveis, toda a tecnologia, né? E nos mostra aqui em nossa árvore a operação utilizada, a sua ferramenta e as suas informações. Já que nós estamos trabalhando com uma máquina que é de 5 eixos, ela pode ser feito os posicionamentos angulares, ou seja, fazer realmente o posicionamento da mesa a fim de usinar as faces laterais. E aqui a gente consegue da mesma maneira arrastar a operação e bacana que ele já consegue criar esse posicionamento de forma automática, né? E como nós temos o padrão circular, o padrão linear no SolidWorks, aqui nós conseguimos também utilizar as funções de transformação, que seria para rotacionar, trasladar, espelhar, e utilizar o quarto eixo, que é o que eu vou utilizar neste caso. Vamos colocar o ângulo e a quantidade de vezes, inserir, e assim nós temos os caminhos de ferramenta para as demais faces. Vamos aproveitar e aplicar também numa outra superfície, nessa superfície inclinada. Mas observe que aqui, nesse caso, ele pegou uma direção diferente. Podemos então entrar na operação e dentro da operação fazer o ajuste ou otimização dessa estratégia. Veja que é uma interface bastante simples, né, o layout. Aqui nós temos a geometria, a ferramenta, os níveis, que é a posição inicial e final, a profundidade de corte, a parte de tecnologia, questão de processo, né, se vai deixar sobre metal, se vai fazer acabamento. E aqui nós conseguimos definir a direção de corte. Então vamos deixar nesta direção, igual às demais, e aproveitar também para aplicar a transformação. Então vamos selecionar aqui a opção quarto eixo, colocar 90 graus também, inserindo a quantidade necessária para fazer as demais faces. Feito isso, né, eu gostaria de mostrar uma condição de criação manual desses posicionamentos. Nós utilizamos aqui a condição de template, arrastando, ele cria automaticamente, mas a criação manual desses posicionamentos também é bem tranquila. Podemos adicionar um novo posicionamento, ou seja, definir a posição angular, clicando, por exemplo, sobre uma superfície. Ele já cria a nossa posição, só que eu quero deixar o vetor Z apontado nesta direção, fazendo com que a minha ferramenta trabalhe tangencialmente sobre essa superfície lateral. Para não deixar no espaço, eu vou colocar junto à minha origem. Então eu entro com esse valor para deixar essa posição no mesmo ponto da minha origem. Após a confirmação, nós temos aqui dados de segurança, valores de aproximação. E em seguida, eu posso estar aplicando então a operação numa região específica. Nesse caso também vou aproveitar os templates. Já tenho uma operação salva de template. Aqui eu consigo indicar qual é a posição de trabalho, qual é a geometria e quais são os níveis. Mas eu posso simplesmente confirmar e selecionar isso ou definir isso dentro da operação. Então, vamos indicar a geometria, que no caso vai ser essa aresta. Então basicamente eu estou dizendo que a minha ferramenta vai percorrer, ela vai seguir esse contorno. A ferramenta já está definida com seus parâmetros. A posição inicial e final podemos definir aqui. Observe que, mesmo com a caixa de diálogo aberta, nós temos acesso a capturar as informações do modelo. E a partir daqui eu consigo criar, né, o caminho de ferramenta e aproveitar até, não só por fora, mas aqui por dentro da operação, realizar a transformação. Quarto eixo, vamos incluir original, 180 graus, porque eu quero também trabalhar do lado oposto. Então, um pouco do que é essas aplicações 2 eixos e meio, vamos aproveitar para simular essas operações. Temos vários simuladores, entre eles a simulação de máquina, que a gente consegue ver realmente o comportamento da máquina, como ele vai fazer os posicionamentos, né, e fazer toda a checagem antes de enviar esse programa para a máquina. Neste exemplo, conseguimos ver toda a característica da máquina em si, né, vendo também as coordenadas e todos os movimentos, né, dos eixos sendo rotacionados, sendo aplicados aqui nessa máquina. Perfeito. Voltando então em nossa apresentação, contamos com o Feature Recognition. O Feature Recognition é um módulo para reconhecimento automático de cavidades, furações e chanfro. O objetivo desse recurso é reduzir significativamente o tempo de programação, pois ele consegue reconhecer diferentes níveis, as regiões de forma automática, capturando do modelo, não só para cavidade, mas para furação e para quebra de cantos, como podemos ver aqui.
E para que a gente possa mostrar um exemplo nessa peça, nós temos aqui uma furação e vou estar aplicando o Roller Wizard. O que ele faz? A gente seleciona a superfície, ele reconhece, nesse caso aqui, a característica do furo, buscando direto do SolidWorks, do projeto, um M8 por 1,25. E ao confirmar, ele gera automaticamente a operação. Então ele traz não só uma operação, mas todo o processo. A broca de marcação, a broca para fazer a furação e o macho para a rosca. É uma maneira bastante simples de criação aí dessa operação. Uma outra aplicação seria o 3D HSS. O 3D HSS é um módulo essencial para gerar caminhos de ferramenta otimizada em superfícies específicas, normalmente aplicado a superfícies inclinadas, raios. Ele é muito comum no setor de moldes e matrizes. É um recurso de usinagem em 3D que realiza o cálculo do caminho apenas com base na seleção de superfície. Então, você pode ver aqui alguns exemplos. Não é necessário definir fronteira, limites, né? Ele trabalha direto na superfície com a estratégia a ser aplicada, elimina cortes em vazio, permite usinagem em superfícies negativas, utilizando ferramentas especiais, e tem o recurso de anticolisão, a fim de você checar suporte, ferramentas, superfície. Nesse exemplo eu consigo mostrar para vocês também. Vamos trabalhar com uma estratégia em superfície, de maneira que eu arrasto, não só selecionando uma superfície ou mais, no caso aqui selecionando essas duas superfícies. Eu vou dizer que eu quero trabalhar na posição 4, que é nessa orientação, nesse ângulo, e aqui está o caminho de ferramenta, já pronto nessa região. E aí as questões de otimização, de ajuste de operação pode ser feita aqui dentro da operação, como por exemplo a mudança de estratégia, nós temos aqui várias opções, como por exemplo a mudança de direção de corte, bem como outros parâmetros de incremento ou de ligação, podemos fazer todos os ajustes por aqui. E dentro da transformação, vamos aproveitar para aplicar uma cópia a 180 graus, assim como estamos trabalhando nas demais operações. Então, a questão do template podemos aplicar não só para as operações mais simples, mas também para a usinagem de superfícies. Voltando em nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre o 3D HSM, que é um módulo indispensável para a usinagem 3D de peças complexas. Ele permite o cálculo não só de superfícies específicas, mas também reconhece todo o sólido, podendo aplicar facilmente diversos tipos de estratégia, de desbaste, de acabamento, estratégias dedicadas a reconhecer, por exemplo, raios da superfície, superfícies planas, paredes retas, consegue gerar estratégias até combinadas para que você obtenha aí um melhor resultado com relação ao acabamento de superfície, com relação ao acabamento dessas peças complexas. Falando sobre o módulo de quarto eixo simultâneo, aqui nós temos algumas imagens de aplicação. Nós temos as diversas estratégias de usinagem para quarto eixo simultâneo também, com controle total sobre todos os aspectos, né, dos caminhos. Ele utiliza as mesmas tecnologias do HSS, né, de superfície localizada, com aqueles tipos de estratégia, bem como ele tem ciclos especiais que permite calcular como se fosse uma usinagem 3D. Ele calcula o modelo sólido, né, não só a superfície, envolvendo aí 4 eixos simultâneos. E além do quarto, nós temos o quinto eixo simultâneo, né, com esse mesmo layout, essa mesma base, né, de fresamento multi-eixos, só que com, né, aplicações também específicas, né, como SWARF, para fazer usinagem com a lateral da ferramenta em 5 eixos simultâneos, desbaste multi-eixo, opção de conversão de 3 eixos para quinto eixo, né, aplicações específicas para alguns tipos de geometria como essa, como vocês podem ver. E com o simulador de máquina você tem a capacidade de exibir, conforme vocês puderam ver, a aplicação da simulação de máquina. Uma informação adicional com relação a essa aplicação de 5 eixos, o software ele suporta também as ferramentas barril. É uma ferramenta, né, que te dá a condição de um acabamento superficial igual ou melhor do que a ferramenta esférica. Veja só um comparativo entre a ferramenta esférica, onde é necessário você estar trabalhando com incrementos bem baixos para atingir uma qualidade superficial boa, bem acabado, e já nesse perfil você tem, né, um segmento circular, uma classe de ferramentas com alto desempenho, né, podendo assim aplicar um incremento de corte maior, mas mesmo assim garantindo a qualidade e reduzindo, né, significativamente o tempo de usinagem.
Falando sobre redução no tempo de usinagem, nós contamos com a iMachine, uma tecnologia de fresamento patenteada pela SolidCAM, capaz de proporcionar resultados incríveis, como redução do tempo, aumento da vida útil da ferramenta, diminuição de desgaste de máquina, enfim, diversos benefícios com relação a esse recurso. Vamos mostrar um vídeo comparativo com relação ao processo tradicional versus o iMachine. Nesse vídeo comparativo nós temos os dados do tradicional, do nosso lado esquerdo, e os dados fornecidos por um assistente de tecnologia do SolidCAM. O iMachine ele fornece os dados de forma automática, levando em consideração informações da máquina, como o RPM máximo, avanço máximo, potência de máquina, material da ferramenta, material da peça, tudo para gerar o melhor aproveitamento da sua ferramenta, respeitando, obviamente, os limites da máquina. Então, aqui a gente consegue notar as diferenças dos processos. No nosso lado esquerdo, sendo aplicada a usinagem tradicional, utilizando apenas a ponta da ferramenta e deixando de utilizar toda a aresta de corte, apenas o contato é a ponta. Né? E já no iMachine, você tem um aproveitamento maior da sua ferramenta. Né? Ele acaba entrando em hélice até a profundidade final. Se você tem um pré-furo, ele pode entrar nesse pré-furo também e fazer esse movimento trocoidal e espiral. Uma combinação de estratégia que ele gera com base na geometria. Né? Conforme a sua geometria, ele gera a estratégia, isso de uma maneira automática. Tendo o melhor aproveitamento da sua ferramenta, mantendo a espessura do cavaco. Vocês podem observar que nesse tipo de estratégia não se tem um movimento e entrada em cheio, como acontece no processo tradicional. Até por conta disso, você precisa indicar os incrementos, precisa definir várias passadas, porque com uma profundidade alta entrando nos cantos, certamente pode quebrar a ferramenta. E com a iMachine isso não acontece porque você tem um contato, ângulo de contato máximo e mínimo, que não chega a trabalhar com 100% da ferramenta, e ele controla a espessura do cavaco. Deixar para vocês ouvir um pouco o som da usinagem, como é suave, ela se mantém constante, né, uma carga constante. Estarei disponibilizando esse link para que vocês possam ver melhor esses vídeos, entre outros vídeos do iMachine. Vamos prosseguir com a nossa apresentação. Então, em resumo, nós temos uma maior produtividade devido a ciclos mais curtos, uma economia de tempo de até 70% ou mais, dependendo do caso, um aumento da vida operacional da ferramenta, sendo aplicado também para quarto eixo, né? E o assistente, o que já traz de forma automática as condições de corte ideal. Vamos aplicar em nossa peça essa estratégia para que vocês possam ver como que seria a criação dessa operação. Então vamos definir a tecnologia. Nesse caso eu vou utilizar a iMachine 3D, até porque nós temos uma parede inclinada. Indico qual é a posição de trabalho, que no caso é a superfície superior, essa posição superior. Indico também qual é a geometria para limitar a usinagem dentro dessa região. Em seguida defino a ferramenta. Nossa biblioteca eu vou indicar a fresa de 10 de topo. Os níveis e a profundidade. E aqui podemos ver dentro do assistente todos os dados já fornecidos pelo assistente, como rotação, avanço, incremento lateral máximo e mínimo, a velocidade de corte, a espessura do cavaco e até um slider que controla essa agressividade, esses parâmetros. A possibilidade de você manipular esses dados. Na parte de tecnologia você tem a questão de altura de crista, né? Qual é a altura de crista que será aplicado, qual é a tolerância com relação à precisão desse caminho, sobre metal em parede ou fundo, e assim nós calculamos a operação. Da mesma forma, conseguimos salvar o template, ou seja, salvar essa operação para que possa ser aplicado em outras peças, em outras geometrias. Então veja um grande diferencial que nós temos com relação a esse tipo de estratégia. Aproveito para gerar as estratégias de acabamento, nesse caso utilizando a tecnologia Swarf, que é uma usinagem em 5 eixos. Nesse caso temos vários parâmetros para a criação da operação, mas aqui simplesmente com a seleção das superfícies em si, indicando aqui através da seleção de tangência, indicamos todas as superfícies, definimos a ferramenta, no
caso eu vou utilizar a mesma topo de 10 e aproveito para inserir uma aproximação e retração. Com isso nós temos aqui o caminho, já fazendo a usinagem da superfície de baixo. Aproveito para copiar a operação. Copiando ele mantém as mesmas tecnologias, né, e ferramenta, entrada e saída. Tudo que eu preciso fazer é selecionar essa nova geometria. Então, o processo é bastante simples. Vamos indicar então essa nova superfície e calcular a operação. Vamos aproveitar para simular em máquina essas 3 operações, apenas as 3. E assim visualizar como que a máquina vai se comportar, quais os movimentos que ela estará aplicando nesse tipo de operação. Para uma melhor visualização eu vou ocultar a carenagem, deixando só nessa vista. E aqui está, primeiro sendo aplicado o iMachine, entrando em hélice até a profundidade final. Vamos aumentar um pouco a velocidade. Realizando ali a usinagem em espiral e quando chega nos cantos faz um movimento trocoidal. E por fim, como nós temos uma parede inclinada, ele vai girando, né, uma crista. Percebe que ele já vai pré-acabando, então não só um desbaste, mas pré-acaba, pronto para deixar, né, a superfície para acabamento. E aqui a estratégia de 5 eixos simultâneos aplicando pela tecnologia Swarf. Uma condição bem interessante que te dá, né, um acabamento superficial muito bom com um tempo de usinagem bem reduzido, comparado ao processo de topo. Voltando em nossa apresentação, nós temos outras aplicações como o Solid Probe para definição de setup ou medição em processo. Então, os mais famosos aí, Bloom, Renischau, que pode ser automatizado essa programação buscando os ciclos da máquina. Contamos também com as aplicações de torneamento e mill-turn, né, fresamento e torneamento, suportando aí todas as operações, os caminhos, levando em consideração inserto, suporte de ferramenta, operações específicas, como por exemplo, usinagem de 2 torres, sincronização de torres, né? Então são várias operações a serem aplicadas, também tudo nessa mesma interface, tudo integrado ao SolidWorks ou Autodesk Inventor. Algumas máquinas que são suportadas, algumas máquinas complexas, né? Você tem ali também a simulação de máquina a fim de fazer toda a verificação. Alguns outros modelos, NTX 2000, Integrex, Citizen, cabeçote móvel. E aproveitar para mostrar um vídeo para vocês também dessa solução de torno tipo suíço, onde nós temos uma complexidade maior, né, de aplicação, de máquina em si, com várias ferramentas podendo trabalhar simultaneamente. E aqui um vídeo podendo mostrar um pouquinho sobre essa aplicação. Com as operações tanto de torneamento, fresamento, com base nas aplicações que foram apresentadas, nós temos todas essas condições de simulação, de programação também para esse tipo de máquina. Usinagem 5 eixos simultâneos, então dependendo da aplicação, dependendo da geometria, complexidade da peça, você pode definir as aplicações e montar um pacote de acordo com a necessidade de cada cliente. Bom, encerro aqui a apresentação, teremos outras para poder cobrir de uma maneira mais detalhada aplicações específicas, né? Entre em contato conosco solicitando um orçamento. E caso vocês tenham alguma dúvida, estaremos à disposição.